Olá, graça e paz de Cristo sejam multiplicadas em sua vida. Eu sou Carlos Coutinho e nós estamos aqui para mais um áudio para nossa edificação. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esta palavra. Nós vamos falar aqui de como andar no poder do Espírito Santo. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero que você dê o seu like no vídeo, que você compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para que você possa receber outras ministrações também e ser edificado com a palavra de Deus. Bom, como andar no poder do Espírito Santo? Pastor, o que é andar no poder do Espírito Santo? Vamos ver aqui alguns exemplos desse andar no poder. Vamos ver. O primeiro exemplo aqui, Jesus. Lucas 5,17 diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha só o que diz sobre Jesus, ó como um verso continua. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Qual o resultado desse poder que estava sobre Jesus? Qual foi o resultado? Foi a cura de um paralítico, ou seja, um paralítico ficou curado. Pegue lá um contexto de Lucas 5 e você verá. Vamos ver mais aqui alguns exemplos. Pedro e João. Atos 3, 6 e 7 diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Olha o poder do Espírito agora sobre a vida de Pedro e de João, curando um paralítico de nascença. A palavra de Deus diz que quando Pedro e João deram a ordem, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, ou seja, se tornou um tornozelo de um homem normal. Vemos também esse exemplo na vida de Filipe. Atos 8, 6 e 7 diz assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, e viu o quê? Os sinais miraculosos que quem realizava? Que Filipe realizava. O que aconteceu? Deu unânime atenção ao que ele dizia. O que estava acontecendo, pastor? Olha só como continua o verso. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Olha só, Jesus, Pedro e João, Filipe, andando no poder do Espírito Santo. E não para aqui. Eu teria aqui muitos exemplos para te passar. Nós estamos vendo alguns. O que é andar no poder do Espírito Santo. Vamos ver o exemplo agora de Paulo e o último exemplo. Atos 28, 8. Diz assim: seu pai, pai de quem? Pai de Públio, estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha só, aqui também Paulo se movendo, andando no poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, qual é o propósito do poder do Espírito Santo? Eu sei que nós teríamos aqui algumas respostas, mas eu quero destacar uma, e se encontra em Atos 10, 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha só que verso tremendo, e vamos destacar aqui duas coisas. Primeiro, o que Jesus fazia? Andava por toda parte fazendo o bem. Qual o propósito do poder do Espírito? Nós citamos aqui o exemplo de Jesus e estamos destacando duas coisas. A primeira é: Jesus andava por toda parte fazendo o bem. O propósito do poder do Espírito na minha e na sua vida
é para que você, para que eu, para que nós andemos por toda parte, seja onde for, fazendo o bem. Uma coisa interessante aqui para a gente analisar é que uma pessoa que anda realmente no poder do Espírito, ela não anda causando problemas. Não. Uma pessoa que realmente anda no poder do Espírito, ela abençoa pessoas. Ela não anda causando problemas entre as pessoas. Se alguém diz ser ungido de Deus, mas por onde anda causa divisões, causa problemas, causa tristezas, tal pessoa não é enviado de Deus, tal pessoa é enviado do diabo. Isso é muito sério. Entenda, meu irmão, os ungidos de Deus marcam sim as pessoas, mas marcam para o bem e não para o mal. Quem anda no poder do Espírito de Deus, sabe o que acontece? Essa pessoa, aonde que ela vai, há manifestações de Deus. Deus sendo glorificado por meio da vida dele. A Bíblia diz que aonde Jesus andava, ele fazia o bem. Por onde ele andava, ele fazia o bem. Analise as passagens acerca do nosso Mestre Jesus, como ele se moveu e andou no poder do Espírito. Segunda coisa que nós destacamos aqui na passagem de Atos, capítulo 10, verso 38, diz que Jesus andava fazendo bem, e a segunda coisa é curando todos os oprimidos pelo diabo. Meu irmão, a pessoa que anda no poder do Espírito odeia as obras do diabo. Quando essa pessoa, a pessoa que anda no poder do Espírito, vê pessoas doentes, oprimidas, possessas por demônios, escravizadas no pecado, escravizadas na miséria, enfim, tal pessoa se levanta para orar e traz o poder de Deus para a libertação dessas pessoas. Ah, meu irmão, o desejo de Deus não é que você seja um religioso, não. O desejo de Deus é que você seja um filho que anda no poder do Espírito Santo. Um religioso é aquele que se apega mais no que os homens dizem do que aquilo que o próprio Jesus diz. O religioso quer ficar perturbando e causando divisões no corpo de Cristo, enquanto aquele que anda no poder do Espírito Santo liberta as pessoas das obras das trevas. Faço uma pergunta para você mesmo. O que eu quero me tornar? Um religioso ou alguém que anda no poder do Espírito libertando os cativos? Eu tenho certeza que se você está ouvindo esse áudio, é que você anseia, você deseja o poder do Espírito Santo na sua vida e andar nesse poder. Eu quero te dar uma boa notícia. Isso vai acontecer no nome de Jesus. Pastor, mas como andar no poder do Espírito Santo? Vamos aqui ver, número 1, você precisa crer que Deus quer te ungir com este poder. Você precisa crer que isto é para você. Ah, pastor Coutinho, mas já sou um cristão há muito tempo, já tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Sim, se você é um filho de Deus em Jesus Cristo, você já é morada do Espírito. O Espírito Santo já está morando em você. Porém, isto não quer dizer que você já foi cheio do Espírito para o serviço. Você foi cheio da unção para libertar as pessoas. Uma coisa é ter o Espírito dentro, outra coisa é você ser ungido, ser cheio para andar no serviço do Senhor, libertando, curando, salvando as pessoas das obras das trevas. Se você deseja entender melhor sobre essa diferença, ouça a última mensagem que postamos, Como Me Encher do Espírito Santo, aqui mesmo nesse canal. Escuta e entenda essa diferença. Mas voltando aqui, deixa eu citar alguns exemplos aqui de crentes que infelizmente não andarão no poder do Espírito. Pastor, vão ter crentes que não andarão no poder do Espírito? Sim, existem crentes que não andam no poder do Espírito. Mas como assim, pastor? Quem são essas pessoas? Olha só, aqueles que acham que não é para o nosso tempo. Aquelas pessoas que acham que só foi para a igreja primitiva, só foi para o início. Essas pessoas não andarão no poder do Espírito. Por quê? Porque andam no poder do Espírito aqueles que creem que é para agora, que é para eles. Mas enquanto as pessoas acharem que os dons cessaram, que o poder do Espírito foi para o passado, essas pessoas não vão andar neste poder. Outro grupo de pessoas que não vão andar no poder do Espírito, quem são?
aqueles que passam tempo ouvindo pregadores vazios de unção. Sabe aqueles pregadores que causam divisões? Sabe aqueles pregadores que causam mais incredulidade do que fé? Como eu disse no outro áudio, pregadores que quando eles pregam, eles não inspiram você a orar por um doente, a expulsar um demônio, não. Eles só trazem incredulidade, só trazem coisas naturais. Enquanto você estiver ouvindo pregadores desse tipo, pregadores que estão lutando contra os próprios irmãos, próprios membros do corpo de Cristo, não lutando contra o diabo, como a Bíblia nos mostra, enquanto você ouvi-los, você não poderá andar no poder do Espírito. Qual outro grupo que não vai poder andar no poder do Espírito? Aqueles que não têm uma vida de oração. É necessário com que você tenha uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar e passava tempo lá. A Bíblia diz, no caso de Pedro e de João, que eles estavam indo para o lugar de oração. Quando você leva uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, você faz com que o poder seja liberado para a sua vida. Entenda algo aqui que eu vou te dizer. Se as obras do diabo ainda estão operando na vida das pessoas, Deus quer nos fazer andar em seu poder. Por quê, pastor? Porque assim nós iremos manifestar as obras de Deus na vida dessas pessoas. Creia, apenas creia, é para nós agora sim, é para o nosso tempo agora. Creia e receba a unção para andar no poder do Espírito Santo. Como andar no poder do Espírito Santo, pastor? Segundo, o poder que estava disponível para Jesus também está disponível para você. Guarde isso. Aquele poder, o poder do Espírito, disponível para Jesus, também está disponível para você. Da onde que vinha o poder de Jesus, pastor? Ora, vinha do Espírito Santo. Lucas 11:20, no contexto, Jesus estava sendo interrogado ali, qual é a autoridade, em qual poder ele expulsa demônios. Algumas pessoas estavam dizendo, criticando Jesus, falando que ele expulsava por Beelzebu, e aí Jesus vem dizendo o seguinte, Lucas 11:20, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte, eu não expulso demônios por demônio, eu expulso o demônio por causa do Espírito de Deus, do poder do Espírito de Deus na minha vida. Isaías 61, verso 1, Jesus lê esse verso e diz que esse verso fala dele. Olha só o que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quem ungiu Jesus, pastor? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim e que me ungiu. O Espírito Santo ungiu Jesus. Da onde vinha o poder de Jesus? Do Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo, o poder do Espírito estava sobre a vida de Jesus e não sobre a minha vida. Quem disse isso para você? Jesus liberou o poder do Espírito para a vida daqueles que creem, daqueles que o seguem, daqueles que são os filhos de Deus agora. Atos 1:8 diz, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está disponível para você. O poder do Espírito que estava sobre Jesus é o poder do Espírito que está disponível para você. O que eu devo fazer, pastor? Receba. Como eu recebo, pastor? Vamos ver algumas coisas aqui. Peça. Você já pediu em oração? Você já fez uma oração? Senhor, unja-me com poder. Senhor, unja-me com o teu Espírito. Senhor, derrame a unção sobre a minha vida. Você já clamou por isso? Você já pediu? Então peça. O que mais? Medite sobre a vida de Jesus e como ele andava. Leia sobre Jesus. Veja como ele andava e como ele operava. O que mais? Como eu faço para receber, pastor? Ande com quem anda no poder do Espírito. Com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas religiosas? Ou você tem andado com pessoas que andam no poder do Espírito? Eu decido andar com pessoas que andam no poder do Espírito. O que mais? Ouça pregadores ungidos.
quem você tem ouvido, nós já falamos aqui, o impacto que isso causa. Ouça pregadores ungidos. Ouça pregadores que têm autoridade sobre temas de unção. São pessoas que andam e caminham sob a unção do Espírito. O que mais? Leia livros de pessoas ungidas. Eu não posso andar com aquele pregador porque ele mora lá num outro país. Mas você pode ouvir mensagens dele. Você pode ler as pregações dele. Você pode meditar em seus livros. Leia livros de pessoas ungidas. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer com que você creia e ande na unção. E ande operando no poder do Espírito Santo. Pastor, eu já recebi o poder do Espírito Santo. O que eu faço agora? Vamos destacar 3 coisas aqui. Continue andando e ouvindo pessoas ungidas. Continue fazendo com que sua fé seja regada com boas ministrações, com boas pregações. Segundo, ore em línguas o quanto você conseguir. Quando você ora em outras línguas, você ora a linguagem sobrenatural que Deus disponibilizou pelo Espírito. Ore em outras línguas, coloque pregações. Enquanto você escuta pregações, ore em outras línguas. Ore em outras línguas ouvindo louvores. Faça isso o quanto você conseguir. Se você deseja entender mais sobre o tema oração em línguas, adquira o meu livro Oração em Línguas, o Idioma da Fé. Faça isso, leia, você vai ser muito edificado e vai aprender a praticar este tema tão importante que é a oração em outras línguas. E a última coisa aqui, se mova. Você precisa se mover. Se você vê alguém enfermo, se mova. Creia que a unção está sobre você, impõe as mãos e creia que o milagre vai acontecer. Olha, nós já estamos encerrando, mas eu quero dizer para você, se os doentes continuam, se os demônios continuam operando na vida das pessoas, os dons não podem ter cessado. A unção do Espírito não pode ter cessado. Você precisa se levantar. E eu vejo pelos olhos da fé, você se levantando no poder do Espírito, libertando os cativos, curando os oprimidos, curando os doentes, libertando as pessoas do império das trevas. Meu irmão, no nome de Jesus, ande no poder do Espírito Santo e traga as manifestações de Deus na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por colocar esse ouvinte. Obrigado por colocar essa pessoa para ouvir essa pregação, para ouvir essa mensagem, porque eu sei que o Senhor deseja levantá-lo ou levantá-la com poder e unção. E ele andando por toda parte, fazendo o bem e destruindo as obras das trevas. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por revelar essas coisas na vida dos nossos irmãos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo áudio. Fique na paz e continue abençoado.